Linda de Luz, muito feliz em te ver de novo aqui na nossa jornada de autotransformação. É o momento para você se conectar consigo mesmo e não tem problema se você estiver aí se divertindo com a família, descansando. É um dia de descanso, mas você pode revisitar aqui as nossas práticas, os nossos exercícios voltados para os números de Grabovoi para um momento seu, que você merece. É um momento de autotransformação. É um momento de melhoria própria, interna e, ao mesmo tempo, né, essa melhoria interna se expressar externamente também. E é por isso que, né, a gente vai fazer hoje, né, o nosso exercício do 5º dia da nossa jornada de autotransformação. Tenho um convidado artificial, uma garrafinha para a gente poder fazer esse exercício de hoje. Tá? E eu fiz questão de trazer um convidado artificial, porque você pode sim pegar qualquer objeto da sua casa, qualquer objeto. Eu fiz uma brincadeira aqui com uma garrafinha quase infantil, né? Adoro coisas infantis, lúdicas, né? Para a gente poder fazer essa prática juntos, né? Para a gente poder fazer esse trabalho juntos, voltados para os métodos de concentração do cientista Grigori Grabovoi. Para quem não me conhece, meu nome é Alma Matente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas a acelerarem os resultados dos seus clientes aplicando esses números, né? Se você gostar desse conteúdo, se você gostar dessa jornada, se você se identificar, acha, né, e achar que é útil para uma outra pessoa, principalmente terapeuta, né, para que possa não só se auto-aplicar, como também levar esse exercício, né, esses exercícios dessa linda jornada para os clientes de terapias integrativas, né, nos seus atendimentos, nos seus pacotes. Não deixa, né, de curtir aqui a página, de compartilhar. Para quem não nos segue, né, para começar a nos seguir aqui, né, no Sempre Fluindo, nessa comunidade linda de luz, né. Fico muito feliz que a turma está entrando aí em pleno domingo, né. A gente consegue se conectar para a gente poder fazer esse trabalho consciencial. Nada mais, nada menos né, as práticas do Grabovoi como práticas que expandem, práticas que desenvolvem, e não só a consciência, mas também a parte espiritual. Não adianta falar de sequências numéricas sem falar no desenvolvimento espiritual em médio e longo prazo. O que cria é essa parte né, essa parte interna nossa, essa parte extrafísica que nós não conseguimos ver. É isso que a gente trabalha quando a gente trabalha com o número de Grabovoi. Parece algo um pouco banalizado, né? Quando a gente vê esse tanto de números, sequências numéricas, né? Esse telefone sem fio, em vários grupos, em vários dos meus colegas, né? Meus queridos colegas sublicenciados que também fazem outros trabalhos aqui no Brasil e no mundo. Mas não é tão banalizado assim, né? Na verdade, é muito profundo, né? Teve até uma terapeuta que eu gosto muito, a Lili, ela está acompanhando a nossa jornada também, e em algum momento ela vai ver aqui essa chamada nossa de hoje. Lili até comentou, Aloma, mas esse processo ele é muito profundo, né? Esse é um outro Grabovoi, né? Não é aquilo que eu vejo ali nas redes, realmente. É algo interno, né? Porque a gente parte, quando a gente fala de transformação, trabalhando números de Grabovoi, a gente parte do interno para o externo. A mudança interna para você ser quem você precisa ser para alcançar o que você deseja alcançar. Então não é nada dado, o número não dá nada, né? Os números, as sequências, elas potencializam aquilo que você já é para que você mude o que você precisa de mudar dentro de você, né? E você se prepare para acessar aquilo que você busca acessar. Acessar o quê, Alan? Tá muito abstrata essa linguagem sua, tá muito subjetiva. Acessar situações melhores que possam resolver problemas, situações melhores que possam melhorar algo que já vai bem, né? Então, às vezes, você está indo muito bem em algo, mas você quer mais, você quer um degrauzinho a mais, você quer chegar até um outro patamar e não tem problema nenhum, né? A gente não é pecado, né? Não é problema ter ambição e querer mais. E você pode usar também práticas para isso, né? Ou também manifestar algo, sendo que você esteja começando do zero, né? Então, algum projeto, algo nesse sentido, começando do zero. Eu brinco que tem uma diferença aí, né? Vamos colocar aí do coach com o Grabovoi, né? O coach, ele é mais voltado para o que você precisa fazer
para você chegar até onde você quer alcançar, onde você quer chegar. Já os números de Grabovoi, eles trabalham o que você precisa ser para você se abrir e acessar aquilo que você pode acessar, porque tudo já está disponível. É só uma questão de acessar. E você pode trabalhar isso para você mesmo e levar esses mesmos exercícios da jornada de transformação para o seu cliente de terapia integrativa, né? Dentro de um pacote ou alguns exercícios você pode levar. Lembrando que faremos aqui nessa chamada, que eu nem posso considerar como live, que é uma chamada relativamente rápida, nós faremos os exercícios de uma forma um pouco mais breve, mas você pode acessar essa mesma chamada que vai ficar aqui gravado, né? Para acessar em outros momentos do dia, fazer novamente esses exercícios, não tem problema nenhum. Você pode fazer quantas vezes você quiser, nos horários que você quiser, não tem horário próprio para poder fazer esses exercícios específicos. Tem alguns do Grabovoi que ele solicita horários específicos para poder fazer. No caso desses exercícios aqui dos métodos de concentração, não. Então não tem esse tipo de restrição. E você pode revisitar, né, e determinar aquele horário que você tem para poder fazer. Às vezes, o que eu aconselho muito para os clientes é deixar um tempinho, né, no temporizador ali, no celular mesmo, para você conseguir se conectar, não se preocupar com a hora, e ali vai, né, tocar aquele sininho ali, aquele momento é o momento de você paralisar, e tá tudo certo, né. São exercícios bem profundos, você vai entender, né, quando eu começar a fazer aqui junto com vocês, e uma surpresinha para você, terapeuta integrativa, que eu faço com muito carinho, no final dessa jornada, eu deixo uma dica para os seus atendimentos, né, de números de Grabovoi, uma dica em relação aos seus pacotes, em relação aos seus atendimentos, tá? Então, fique aqui ligada, porque no final desse exercício, eu ainda deixo essa dica poderosa para você. E aí, a gente vai começar agora a fazer, mas eu só quero esclarecer para aqueles que não começaram a fazer ainda, não tem problema nenhum começar a partir de hoje, a partir do dia 5, não tem problema nenhum. Você pode começar a partir do dia 5, a partir de hoje. A única ressalva é que se você não fizer o exercício de hoje ou quiser repetir, você não poderá repetir amanhã o mesmo exercício de hoje, só no próximo mês. O exercício de hoje é específico para o dia 5. Tá? Então tem essa questão que você tem que ficar atento, né, ou atenta. E aí eu vou de forma proposital ler os exercícios. Por quê? Eles também ajudam essa expansão. Eles ajudam para o crescimento, até mesmo espiritual, a longo prazo. Então, não é aconselhável eu entregar para vocês a minha interpretação de como fazer os exercícios. Senão eu estou quebrando a possibilidade de você se autodesenvolver fazendo esses mesmos exercícios. Por exemplo, eu tô aqui, Leonardo tá aqui, a turma tá aqui, né? O Severino, o Elton, né? A turma tá toda aí. Sejam muito, muito bem-vindos, né? Marina, Letícia, né? A turma toda aqui. E aí, o que eu interpreto pode ser diferente do que vocês interpretam. Então, a gente faz esses exercícios específicos dos métodos de concentração baseado no nosso nível de consciência. Alguns estão acordando, outros já estão expandindo mais, outros estão adormecidos em consciência, não tem problema nenhum. Quando se fala em Grabovoi, não existe julgamento, tá? Então, de forma proposital, eu fico me segurando porque eu gosto de explicar, né? Eu adoro explicar, sou professora nata mesmo. E então, de forma proposital, eu vou precisar de ler, mas eu vou ler da forma mais clara possível, mais detalhada possível, de forma muito pausada, para que você possa compreender, interiorizar e fazer de forma breve essa prática aqui conosco, né? E aí depois você pode reservar, revisitar, quantas vezes você precisar para refazer, né? Se você quiser gastar um pouquinho, né? Um pouquinho maior de tempo. E também teremos sequências numéricas nesses exercícios. O primeiro exercício ele costuma ser um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, um pouco mais abstrato, e não tem problema se você também sentir dificuldade ou não conseguir fazer. Passa para frente, vai para o segundo, que não tem problema nenhum. E o segundo exercício realmente tem as sequências numéricas, uma sequência de 7 dígitos e uma sequência de 9 dígitos, que faremos juntos, tá? É se conectar com a sequência, né, fazer uma ligação com ela e imaginar
esse objetivo que você quer fazendo essa jornada, tá? Grabovoi a gente só trabalha com um objetivo específico. Grabovoi a gente não faz de forma aleatória, de forma sem um objetivo específico, como, por exemplo, práticas de meditação, por exemplo. Ah, medita, que é muito bom para a saúde, etc, etc. Mas, geralmente, a gente não quer alcançar algo trabalhando a meditação. Embora as práticas Grabovoi sejam muito semelhantes à meditação, ainda assim, as práticas do Grabovoi, elas têm essa diferença, né? A forma do exercício, ela é diferente, mas a conexão com a consciência é a mesma. Os resultados, os benefícios são muito semelhantes aos da meditação. Porém, os do Grabovoi, eles realmente, você precisa ter um objetivo. Estar aqui hoje, fazendo essa jornada, essa linda jornada de autotransformação, é necessário que você tenha algo para ser alcançado, né? Lembre-se sempre, nem muito céu, nem muita terra, né? Não é nada que com 2 passos você vai conseguir fazer, porque aí não justifica, né? Se você não precisaria da jornada para fazer, não justifica algo muito simples e nem algo muito fora do senso comum. Teve uma cliente uma vez que me procurou para regeneração dentária. Aí eu expliquei para ela, olha, já teve vários casos de regeneração dentária trabalhando em Grabovoi. Mas são, né, de alguns casos, de alguns europeus, inclusive, eu não sei se foi na Itália, eu não sei exatamente qual país. Eu sei que a pessoa comprou o dispositivo do Grabovoi, que é o PRK1U, e ficou ali 3 meses, 4 meses, 3 horas no PRK todos os dias, aí realmente começou a apontar algo, né, por conta do tempo que ela ficava exposta ao equipamento, né, pela potência do equipamento, né, e por ter acelerado muito o processo criativo dela. Mas uma jornada como essa, né, então nem muito céu, nem muita terra, né, nada muito fora do nosso senso comum, né, então é sempre importante trabalhar com metas mais tangíveis e que você pode acelerar essa meta fazendo esse trabalho, né. Um exemplo clássico aí, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa muito especial, um grande amigo meu, comentando que ele já estava há bastante tempo, muitos meses, buscando se recolocar no mercado de trabalho, né? Ele teve algumas questões na empresa anterior e saiu e tudo, e a gente fez um processo muito, muito legal, né? Um processo de autotransformação, aplicando o método que eu criei, o método Funil Sempre Fluindo, e ele me deu a maravilhosa notícia, né? De que já vai iniciar agora em segunda-feira e tudo, que já está muito feliz, muito animado, muito ansioso, ele estava há bastante tempo buscando. Então, assim, é algo que é tangível, mas você pode antecipar ou acelerar trabalhando práticas de Grabovoi, né? Então, é importante você ter essa régua bem calibrada no momento de fazer essa meta, né? Para todo mundo que tá chegando aí, ó, tô com um excelente convidado aí, um convidado artificial, uma garrafinha aqui, né? Uma garrafinha lúdica, né? Infantil praticamente, para a gente poder fazer o exercício de hoje de forma proposital, mostrando que é possível fazer esse exercício com elementos artificiais, tá? Que a gente vai fazer hoje. Então, essa parte da meta é importante. Se você quiser estar com um papelzinho, um caderninho ao lado, para anotar as sequências numéricas e ter a possibilidade de fazer depois, em outros momentos do dia, você também pode, né? Então é importante. E aí é também importante ter essas práticas para você deixar guardadinha, para quando vierem os clientes de terapias integrativas e você vê, né, que faz sentido você aplicar determinadas práticas, você pode pedir, já com elas anotadas, pedir ao seu cliente de terapia integrativa para fazer e orientar da forma que eu estou orientando aqui também, tá? Isso pode ser feito. Então vamos lá, 5º dia do mês, primeiro exercício, não se preocupe se ele for complexo, a linguagem do Grabovoi é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais abstrata, mas eu vou tentar explicar eu não posso, né? Eu não posso tendenciar o seu entendimento, mas ler da forma mais simples, mais leve, mais clara possível, para você compreender e conseguir fazer esse exercício maravilhoso, tá? Então vamos lá. Primeiro, já dou um spoiler para vocês, vamos trabalhar aqui. Você pode escolher qualquer objeto, se você estiver olhando aqui para a tela, você pode aproveitar aqui a minha garrafinha para poder fazer esse trabalho incrível, né? De criação de uma nova realidade, trabalhando essas sequências numéricas, trabalhando esses números, né? Trabalhando esses métodos de concentração na nossa jornada de autotransformação. Então vamos lá, primeiro exercício, tá? Do 5º
dia do mês, vou ler para vocês e você absorve, compreenda, né, de uma forma mais profunda o que deve ser feito nesse exercício. E aí você começa a fazer. Eu vou deixar um tempinho curto aqui para a gente poder fazer, para aproveitar a nossa chamadinha, a nossa chamada relativamente breve aqui, para você interiorizar e começar a praticar, tá? Então, primeiro ponto, entre num estado de calma, de concentração, né, num estado mais profundo. Respira fundo. Respira. Inspira de novo. Expira. Então, no 5º dia do mês, você deveria se concentrar nos elementos de realidade que surgem como resultado da sua interação com outros elementos de realidade. Eu explicarei o que isso significa. Quando você presta atenção em algum objeto, para isso, geralmente falando, você concentra a sua consciência nesse objeto. Devido à conexão entre esse objeto e você, esse elemento da realidade possui um certo grau da sua concentração e um certo volume do seu conhecimento. Esse objeto transfere para outros elementos de realidade uma parte da informação recebida de você e alguma coisa do seu estado. O mesmo ocorre no caminho da luz do sol, brilhando em vários objetos, é parcialmente refletida por eles e iluminam alguns outros objetos. Então, quando você olhou para algum objeto, depois disso, após a interação com você, transferida alguma coisa para o meio externo, alguma coisa de si. Portanto, a sua tarefa é o seguinte: achar e revelar o que cada objeto de realidade transfere de você para o meio externo. Você pode parar em alguma coisa. Você se concentra nela e, simultaneamente, imagina o evento que você quer alcançar. O método é como esse. Essa peculiaridade é a seguinte: o chamado elemento secundário é a reflexão do objeto a partir da sua concentração e traz o evento desejado. Então, com a ajuda do achismo lógico ou clarividência ou alguns outros métodos espirituais, você encontra externamente o que o elemento da realidade escolhido por você dá ao meio externo, depois da interação com você. Quando você se concentra nessa sequência, nesse elemento secundário de realidade, e simultaneamente imagina o evento que você quer alcançar, você o realiza. De forma ilustrativa, né? Eu deixei aqui, caso vocês queiram usufruir aqui da minha infantil, né? Quase infantil, lúdica aqui, vocês podem usar, né? Vocês podem usar aqui como cobaia, né? Para vocês fazerem esse exercício, para ele ser o objeto que vocês vão se concentrar, imaginando já o seu objetivo nessa jornada para você alcançar aquilo que você deseja alcançar, né? Então, vou deixar um tempinho para você se conectar. O mais importante é visualizar esse evento, esse objetivo, de uma forma viva, de uma forma colorida, de uma forma positiva, leve, gostosa de se ver. Você pode se concentrar no objeto que você quiser, ou usar aqui a garrafinha da forma que você quiser. Qualquer objeto artificial, se quiser algum natural também não tem problema. E crie essa cena viva dentro de você, no seu pensamento, enquanto você olha para esse objeto. Pode olhar mais uma vez. Imaginar mais uma vez. Enquanto você se conecta, enquanto você sente
já esse objetivo sendo alcançado. Respira fundo. Expira. Respira mais uma vez. Expira. Podemos aos poucos ir saindo desse momento de concentração para a gente se conectar com o segundo exercício desses métodos. O segundo exercício são 2 sequências, como eu comentei. Vamos fazer o primeiro, né? A primeira sequência numérica, que é a sequência de 7 dígitos, é se conectar com esses números, com essa sequência numérica, também imaginando o seu objetivo sendo alcançado. Também imaginando o seu evento que você busca nessa jornada de autotransformação sendo alcançado. 108, 432, 1. 108, 432, 1. 108, 432, 1. Pode imaginar a cena rica em detalhes, se conectando com esses números, da forma que você quiser, da forma que a sua intuição pedir. 108, 432, 1. Respira fundo. Respira mais uma vez. Se conecta mais uma vez com essa sequência numérica. 108, 432, 1. Respira fundo. Aos poucos vai saindo desse segundo estado de concentração. Para a gente ir para a nossa terceira sequência numérica, que é a sequência de 9 dígitos. 194, 321, 054. 194, 321, 054. Pode se conectar com essa sequência numérica e imaginar essa cena muito viva. Leveza, felicidade, celebração, comemoração. E você começa a comentar com outras pessoas sobre o que você alcançou, sobre o que você manifestou, sobre esse objetivo que foi alcançado, essa situação que foi mudada, melhorada, alcançada, ou o problema foi resolvido. E você está muito feliz, muito leve. E aí vocês agendam, né? Vocês marcam um momento de celebrar, de comemorar isso. E você já está nessa comemoração. 194, 321, 054. Cena muito viva. A ansiedade que você tinha em relação a essa questão já foi dissipada. Você viu que é possível alcançar, acessar aquilo que já existe no universo e já está com você. 194, 321, 054. E nesse momento você passa a entender que tudo pode ser criado. Absolutamente tudo pode ser restaurado, tudo pode ser resgatado, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser acessado. Temos esse direito e merecemos acessar tudo. 194, 321, 054. Respira fundo. Respira mais uma vez. Vamos saindo aos poucos do estado de concentração. Voltando para o estado
para o estado racional. E a gente finaliza com esse texto, é um texto relativamente grande, para refletir sobre. Não precisa fazer nada com esse texto, é refletir sobre, que ajuda nesse processo de expansão, ajuda nesse processo de crescimento espiritual. O crescimento espiritual potencializa a capacidade de manifestação. É um exemplo clássico que temos aí na nossa cultura ocidental. Exemplo de Cristo, por exemplo, né, que fez muito, por quê? Porque o nível espiritual era muito elevado. Então, por isso que ele tinha a capacidade de manifestar absolutamente tudo. Então, da mesma forma, nós, com crescimento consciencial e espiritual, é possível acelerar o processo de manifestação. Não só seu como terapeuta, mas do seu cliente também, se ele estiver aberto para fazer esse processo. Inclusive, no último curso que eu lecionei, que só tinham terapeutas, era um curso para terapeutas, e pessoas que não eram terapeutas quiseram fazer porque querem trabalhar a expansão consciencial, querem viver isso para que elas potencializem a capacidade de manifestação. Então, o texto é o seguinte, é bem filosófico e bem profundo, tá? São palavras do Grabovoi aqui. Quando você vê o céu, você sabe que é a terra. Quando você vê a terra, você pode pensar sobre o céu. Se você está sob a terra, o céu existe sobre ela. Essas simples verdades deveriam ser a fonte do mundo eterno. Junte o céu com a terra, que você verá que tudo o que está sob a terra pode estar sobre a terra. E para o seu espírito encontrar a elevação onde ele está, trazendo a infinidade da verdade para o mundo. E você verá que o mundo é sem fim. Quando você ver isso, você verá o verdadeiro Criador, você verá o Criador real, desde que ele dê a você o que você tem e o que você cria, que é o mesmo caminho que ele tem criado. Ele está muito fechado para você. Ele é seu amigo, ele ama você. Você deveria esticar as mãos para ele criar o mesmo caminho que ele cria. Só o Criador pode criar as criações. Você deveria estar em harmonia com o seu Criador. Você deveria estar aberto a ele e você deveria ser eterno em todas as suas manifestações. Alguma coisa que você queira corrigir, você sempre pode corrigir. Alguma coisa que você queira criar, você sempre pode criar. Onde você está e quando você desejar. Há a eternidade para a perfeição. A eternidade é multiplicada por atos do Criador. Você é aquele em que o Criador tem visto em você e quem ele tem criado em você. No entanto, você também é quem o Criador quer para personificar a si mesmo com os seus atos, em que infinitamente você vê a si mesmo. O Criador é quem está presente em você. É o Criador que está movendo-se junto com você em cada uma de suas ações. Amplie para ele e você terá a harmonia. Então ele traz dois conceitos. Eu não posso explicar, né? Porque é a interpretação de cada pessoa. Um conceito fortíssimo que é o coração dos ensinamentos de Grabovoi. É a eternidade, a ausência do fim. É a possibilidade de acessar tudo. Acessar qualquer informação que possa te ajudar a manifestar aquilo que você busca. E o segundo ponto é o Criador, que ele trabalha com ele trabalha com a tecnologia criativa. Né? Então, segundo Grabovoi, se você manifesta algo, é como se você estivesse agindo na verdade, a fonte age através de você. A fonte que tudo criou age através de você. E vem aquele conceito, você já deve ter ouvido muito falar, está muito na moda, né? O eu sou. Ou seja, eu sou o criador em mim mesmo. Né? Vem aquele conceito do co-criar. O Grabovoi ele fala criar. Mas muitas pessoas costumam dizer co-criar. Que é como se eu estivesse criando a partir da criação do Criador. Né? Então, uma vez que eu manifesto algo para mim, é o Criador que age, né? Que age através de mim, fazendo aquele processo criativo.
Então, é um processo com uma tecnologia avançadíssima, que é a tecnologia que tudo criou, aquilo que a gente aprendeu nas escolas, a explosão do Big Bang, criação da Terra, criação de pessoas, enfim, criação de tudo que existe. Essa tecnologia avançadíssima é a tecnologia que o Grabovoi usa. Inclusive, se vocês visitarem a Amazon, né, eu já tenho quase 10 livros postados lá, eu já traduzi mais de 15 livros, e na introdução dos livros do Grabovoi, quase todos os livros, na introdução, ele já comenta, né? Ele comenta sobre a eternidade, né? Ele comenta sobre isso, e ele comenta sobre essa tecnologia criativa, né? Sobre a possibilidade de criar, sobre a possibilidade de manifestar algo, trabalhando essa tecnologia do Criador. Né? Então, uma vez que eu uso isso para mim, é como se eu acessasse a energia universal, que é a energia que tudo criou, em mim para eu criar eventos. É por isso que é tão avançado. Né? Então, ele fala de eternidade em todas as introduções de todos os livros dele, e fala sobre a energia criativa para criar eventos em todos os livros, né? em todas as introduções de todos os livros. Né? E o processo de salvação também ele comenta, né? Sobre a previsão dele, tudo, né? Todas essas questões. Então é por isso que ele comenta muito o Criador. Tá? Então é como se ele estivesse falando sobre o universo, sobre a fonte que tudo criou, que se conecta conosco no momento da gente criar eventos. Né? Então é muito forte isso nos ensinamentos dele, né? O coração dos ensinamentos dele são essas informações relacionadas com a infinidade e o Criador. E só uma questão que eu tinha esquecido. Quase todos os livros, se vocês entrarem lá na Amazon e darem uma olhadinha nos títulos, quase todos os livros são Ensinamentos de Grigori Grabovoi sobre Deus, : blá blá blá. Ensinamento de Grigori Grabovoi sobre Deus, : blá blá blá. Porque ele trabalha com essa tecnologia. Né? Ele consegue explicar a ciência do que tudo criou. Ah, Lô, mas isso não é ciência. Não era ciência na nossa mentalidade tridimensional. Mas tem toda uma explicação matemática, física e científica. Né? Então, Grabovoi, inclusive, outro dia eu estava fazendo um processo de transformação, né, aplicando o método Fluindo Simples Fluindo, numa pessoa muito querida, que eu conheço há muitos anos, e ela é da área de exatas também, assim como eu, né, e aí quando eu brinquei com ela, né, não, você lembra aquilo que a gente estudou lá no mestrado, juntas, né, equações diferenciais? Então, os livros do Grabovoi tem bastante equações diferenciais, ela ficou muito assustada, né, nossa, mas eu não sabia disso, assim, tem muitos... tem a derivada segunda, as equações, então, que é algo que a gente, por exemplo, aprende, né, eu nem diria faculdade, mas a gente aprende na pós, né, no mestrado, doutorado, na área das exatas. Por quê? Porque ele consegue comprovar matematicamente tudo aquilo que ele ensina, inclusive o funcionamento dessa tecnologia criativa, que não é simples. A gente traz a simplicidade, né? Eu trago a simplicidade aqui na nossa comunidade Simples Fluindo, porque vocês não têm obrigação de entender tudo, né? Inclusive, pessoas que não entendem conseguem manifestar, né? Então, as pessoas que se entregam, que fazem todo o processo da melhor forma que deve ser feito, né? Elas conseguem sim manifestar aquilo que elas buscam. Não precisam ter esse conhecimento de matemática nível mestrado, doutorado. Mas para ele patentear, porque ele tem muitas patentes, ele tem vários prêmios Nobel, né, no mundo inteiro, para ele patentear todas as descobertas dele, inclusive os dispositivos que ele criou, ele precisou de comprovar tudo matematicamente, né, usando uma ótica muito avançada, uma parte da física, né, que é a ótica, muito avançada para mostrar o comportamento da luz na nossa consciência quando a gente começa a fazer a criação de eventos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui uma poderosa dica para você, terapeuta integrativa, em relação aos seus atendimentos de número de Grabovoi. E eu começo essa dica só fazendo uma analogia, tá? Só fazendo
Uma metáfora que eu gosto muito de metáforas. Você vestiria sem tomar banho, suja, suada, depois de uma academia, tá? Depois, ou então, quem gosta de correr, né, na rua, eu gosto de fazer minhas caminhadinhas na praça. Mas eu já tentei academia muito, mas não consegui. Gosto de fazer de uma forma mais conectando com a natureza, enfim. Mas depois daquele dia que você tá suado, enfim, seja voltando do trabalho, seja voltando da academia, ou voltando daquele Cooper que você gosta de fazer, ou aquela caminhadinha que você gosta de fazer, você coloca aquele vestido, ou no caso dos homens, aquele terno alinhadíssimo para ir para uma festa de casamento, para uma festa de 15 anos, para ir para uma festa importante, né? Algo que vai te trazer horas, né, de momentos felizes, momentos alegres, de comemoração, de celebração? Provavelmente não. Então, da mesma forma, quando você usa no seu cliente de terapia integrativa sequências numéricas, você não pega uma sequência numérica, por exemplo, de prosperidade, por exemplo, uma sequência numérica daquilo que ele busca alcançar, entrega para ele. Porque ele está sujo. Ele precisa tomar o banho, ele precisa se preparar para receber aquela transformação. Então, você nunca trabalha com um cliente cheio de lixo dentro dele. O primeiro movimento dentro desse processo, principalmente trabalhando no número de Grabovoi, é você limpar o lixo primeiro, para depois você trazer a pérola. Não adianta colocar a roupa de gala, sendo que você está com o corpo todo imundo. Isso também para o seu cliente. Não adianta ele vir, né, com a vibração baixíssima, né, vir com problemas e mais problemas, porque ele não vai te procurar se está tudo bem. Muito provavelmente ele vai te procurar quando ele tem alguma coisa séria para resolver, alguma questão familiar, alguma questão no campo profissional, alguma questão que está afetando emocionalmente a vida dele, e às vezes até mesmo já está em estado patológico, já está com um psiquiatra, já está junto a um psicólogo, né, já está tomando algum tipo de medicamento, e ele daquela forma, cheio de lixos dentro dele, porque o medicamento ele não vai fazer tirar o lixo. Provavelmente ele vai fazer vai contribuir de alguma forma na parte cerebral, né? Vai aliviar de alguma forma, mas provavelmente não vai tirar o lixo que tem ali dentro. E ali, sem tirar o lixo, você pega e tenta colocar uma roupa nova nele. Muito dificilmente isso vai resolver. E é por isso, e aqui comunidade sempre fluindo, é por isso que eu trago para vocês, que muitas das pessoas ainda acham Grabovoi como falácia. Né, ainda tratam esses ensinamentos como supérfluos, né, como, com todo respeito, né, a turma que gosta de horóscopo, né, mas como previsão de futuro ou como algo místico. Por quê? Porque tem o hábito de pegar o telefone sem fio das sequências numéricas e atuar, né, dentro do mental que está cheio de lixo e que precisa ser tirado. Né? Então, existem 2 movimentos dentro dos números de Grabovoi, e essa dica poderosa, terapeuta integrativa, eu quero deixar com você. O primeiro movimento é o movimento de limpeza e de cura interior. E o segundo movimento é o movimento de manifestação, né? Vindo através do processo de expansão de consciência e de ascensão. Então, existem esses 2 movimentos que seu cliente precisa fazer para ele ter sucesso. Senão, ele vai continuar desacreditado, tá? Como muitos estão desacreditados, pegando sequências numéricas como telefone sem fio e achando que aquilo ali vai resolver os problemas. E você realmente, terapeuta integrativa, você não é ingênua, e eu sei que você não é. Você realmente acha que um problema de uma vida inteira, o problema de um tanto de lixos coletados dentro da mente do seu cliente, dentro do subconsciente dele, né? Um tanto de crenças, um tanto de lixos, um tanto de inseguranças, que levou ele ao estado que ele está hoje, você realmente acha que um único número vai resolver aquilo ali? Muito provavelmente não. Então, o momento inicial, o primeiro movimento é o movimento de cura, um movimento de ressignificação, um movimento de limpeza e de mudança de percepção. Quando se trata de números de Grabovoi, da ciência de Grabovoi, é uma mudança de percepção. E depois, gradativamente, o seu cliente vai começar a caminhar para aquilo que ele realmente busca e de uma forma muito mais assertiva, né? De uma forma muito mais rápida e efetiva e eficaz. E aí ele começa a ter os resultados, né? É assim que funciona o movimento trabalhando no número de Grabovoi. E aí, eu não sei se vocês viram, né, um reel aí dessa semana que eu tinha colocado. Se você ainda acha, né, e eu tenho certeza que você como terapeuta não acha isso,
tá? Mas se o seu cliente ainda acha que esses números são números para poder fazer ele ficar ganhando dinheiro a torto e direito, de forma aleatória, eu peço para você encarecidamente fazer um trabalho com ele de alinhamento de expectativas, né? De passar para ele qual é a real desses números, qual é a real dessa ciência, para que ele possa, para que você possa ter credibilidade como terapeuta e para que ele possa usar de uma forma eficaz e que realmente vai transformar a vida dele. Porque a turma que acha que o dinheiro vem rápido, que eu vou ganhar na loteria, essa turma, infelizmente, é muito triste falar isso pra vocês aqui, comunidade, e eu não posso negar isso pra vocês. Eu tenho que ser transparente no trabalho que eu faço, que é um trabalho muito sério, né? É uma turma iludida, é uma turma que ainda busca milagres, né? E que também não está disposta a sair da zona de conforto para poder fazer aquilo que precisa ser feito para garantir a transformação. A transformação, ela é do cliente, não é do terapeuta. O terapeuta está ali para ajudar, mas é o cliente que faz aquele processo. É o cliente que segue aqueles passos para poder fazer um processo que é um processo que não é do dia para a noite, dependendo do problema que ele esteja passando. Claro, algumas questões que eu tive na minha vida pessoal, né? Distúrbio de sono, nível de estresse mais elevado, né? Eu tive resultados rápidos, né? Muito rápidos, coisa de um dia, 2 dias, menos de uma semana. Mas questões um pouco mais profundas foram meses para conseguir essa reversão. E esse alinhamento de expectativas tem que ser feito com o seu cliente também. Então, nunca se esqueça dessa dica poderosa, né? Nunca se esqueça, ir para a festa de gala com corpo sujo e roupa nova não vai fazer você realmente aproveitar a festa até o final. Ir para a festa de gala, para receber aquele evento que você tanto quer, e quando você for aplicar para o seu cliente, que o seu cliente tanto quer, ele precisa estar tomado banho. Ele precisa estar limpo, ele precisa de tirar aquilo que ainda está deixando a mente dele suja para ele se preparar para receber aquilo que ele quer manifestar na vida dele. Então, deixo aqui um caloroso abraço, deixo essas reflexões aqui com vocês, comunidade querida, que eu gosto muito, e a gente se encontra amanhã, né, na jornada de autotransformação, aqui na nossa linda comunidade, o Sempre Fluindo, para que a gente possa trabalhar, né, esse processo de manifestação sua como terapeuta e que você também possa aproveitar todo esse conhecimento, toda essa experiência que você está tendo aqui para levar também para o seu cliente de terapia integrativa. Vejo você amanhã e se você gostou, né, se você está gostando aqui dessa jornada, se você está gostando aqui desse conteúdo, não deixa de compartilhar com aquelas pessoas, com aqueles terapeutas que você acha que vai ser útil, né, com aquelas pessoas em que você acha que esse conteúdo vai ser valioso, né, não deixa de curtir aqui a nossa página, né, e para aqueles que ainda não nos seguem, de nos seguir. Um caloroso abraço, excelente final de semana, aproveitem bastante, muita luz, né, com a família de vocês, com as pessoas que vocês amam, aproveitem bastante esse domingo maravilhoso. Fiquem com Deus.